o representante da origem, tendo a natureza atingido seu estado mais crítico em relação à humanidade, chegou a hora de vir à Terra um representante da origem para dar as devidas satisfações e explicações à natureza sobre tudo e sobre todos. E foi assim que, em 1903, nasceu na forma humana um habitante do mundo racional, seguindo os trâmites naturais da matéria, mas sem ser feito pela natureza, nos moldes materiais elétrico e magnético, sendo isso já uma grande prova e anúncio para as duas energias que se tratava, muito provavelmente, aquele evento, como sendo o contato tão esperado de sua origem. Então, veio à Terra MJC para ligar os dois mundos em um só com o advento da fase racional. Sendo a fase racional o evento de conscientização final da vida na Terra, para que todos os seres inteligentes saibam de sua verdadeira origem e como vieram a surgir, da forma que surgiram, nessa deformação racional, e como, e quando, vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, de seres puros, limpos e perfeitos, na planície racional. Principalmente os seres humanos e a natureza. Os seres humanos, porque foram especialmente projetados para esse fim, de nascerem na deformação, para depois virem nascer para o mundo racional, como novos habitantes do mundo racional, com a sua racionalização. E para a natureza, porque foram duas vidas projetadas para aqui nascerem e passarem a ter a missão de gerar as vidas humanas, organizá-las e lapidá-las, para que essas, evoluídas, venham estar prontas para a fase racional, a fase em que deixam de ser centelhas elétricas e magnéticas e passem a ser vidas eternas racionais. Mas, que até então, a natureza não tinha conhecimento dessa missão, do objetivo final de todo esse trabalho que teve com a humanidade por todas essas eternidades. E como não sabia, estava em vias de exterminar todos e transformar todos para as classes inferiores. Isto porque a natureza foi deixada desde os primórdios por sua própria conta, mas sendo orientada em seus pensamentos, tal qual ela orientava seus feitos, os seres humanos, durante toda essa jornada existencial. Mas as orientações não surtindo mais efeitos pelo avanço da deformação, chegando a hora de uma comunicação mais direta e palpável, quer dizer, com provas e comprovações, porque a natureza, em sua revolta, já tinha sentenciado a humanidade ao extermínio pelas classes inferiores, colocando assim tudo a perder. Então veio a fase racional, como tinha mesmo que vir, de um jeito ou de outro, estando a humanidade em liquidação ou não, porque a racionalização da humanidade faz parte do projeto principal do racional superior para a deformação da planície racional. E assim, veio o MJC, com todo o seu respeito e diplomacia, para se comunicar com a natureza e com os seus feitos à humanidade, e que nessa comunicação anunciou para a natureza que sua decisão seria embargada pelo desenvolvimento do raciocínio dos seres humanos, que seria promovido pela leitura dos livros Universo em Desencanto. E tudo isso, feito de forma muito natural e gradativa, para não aumentar ainda mais a revolta da natureza para com os seus feitos e colocasse tudo mesmo a perder. Enquanto isso, a natureza, principalmente a parte magnética, com os seus altos e baixos, seguia e segue com sua deliberação de liquidação, mas, considerando as falas e pedidos do porta-voz de sua origem, do seu Criador, pela forma respeitosa de comunicação e pelas muitas provas e comprovações que se seguem até hoje, porque continua vendo e se comunicando com o MJC o tempo todo, mas na forma de energias, que é diferente de nossa forma material. Assim, também, com uma das maiores provas dadas à natureza, que é um feito dela, um filho dela, chegando às condições de ver e se entender com ela pelo funcionamento do poder da vidência racional. Sendo essa uma prova belíssima e de grande impacto para a natureza, o seu feito vendo e se entendendo com ela e agindo além de suas expectativas. Expectativas essas
que não foram atingidas pela humanidade, o que a levou a deliberar pela destruição da humanidade. E juntamente com ele, milhares de outros estudantes prontos ou se aprontando para chegarem nessa mesma condição de ver e se entender com a dona de suas vidas. Assim, mostrando e provando para ela, o tempo todo, que a humanidade tem conserto, tem recuperação, que não é um caso perdido, que tem solução, por meio do desenvolvimento do raciocínio, por meio de sua racionalização. Chegando assim à humanidade, onde a natureza sempre esperou que todos chegassem, no ponto cívico de paz, amor e fraternidade, a concórdia universal. Logo, não sendo mais necessário o seu extermínio, a sua liquidação total. E hoje, aqui estamos todos esperando pelas deliberações favoráveis da natureza e do mundo racional, para que possamos deixar, o quanto antes, de viver nessa condição crítica, nesse mundo sem garantias, nessa era do fogo, nessa fase de salve-se quem puder, e se puder, com todos vivendo nessa cegueira infernal, onde sofre o justo pelo pecador. Salve!